na sua cara, tem um cara na sua cara, tem um cara na sua cara. Cara, tem um cara na sua cara, tem um cara na sua cara, tem um cara na sua cara. Ou entra na dele como ele, ou ele usa a sua cara. A mostra Tarsila Popular, que levou obras famosas da pintora brasileira Tarsila do Amaral ao MASP, bateu recorde de visitação. É a exposição mais visitada da história do museu. Um total de 402.850 pessoas apreciaram as pinturas da artista modernista, superando o recorde da Mostra Monet, que exibiu obras do impressionista francês em 1997 e recebeu 401.201 espectadores. Aberta ao público em abril de 2019, a mostra se encerrou em 28 de julho. O recorde de visitantes em um único dia também foi batido. Apenas na terça-feira, 23 de julho de 2019, dia da semana, em que a entrada no museu é gratuita, foram 8.818 espectadores. Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, São Paulo, em 1886 e faleceu em São Paulo, capital, em 1973. É uma das maiores artistas brasileiras do século XX e figura central do modernismo. Esta é a mais ampla exposição já dedicada à artista, reunindo 92 obras a partir de novas perspectivas, leituras e contextualizações. De família abastada, de fazendeiros do interior de São Paulo, Tarsila desenvolveu seu trabalho com base em vivências e estudos em Paris a partir de 1923. Por meio das aulas com André Liotte e Fernand Léger, aprendeu a devorar os estilos modernos da pintura europeia, como o cubismo, para digeri-los e, de maneira antropofágica, produzir algo singular. É importante chamar atenção para a noção de antropofagia, criada por Oswald de Andrade, um programa poético através do qual intelectuais brasileiros canibalizariam referências culturais europeias com o objetivo de digeri-las e criar algo único e híbrido, além de incluir elementos locais, indígenas e afro-atlânticos. O enfoque da exposição é o popular, noção tão complexa quanto contestada, e que Tarsila explorou de diferentes modos em seus trabalhos ao longo de toda a sua carreira. O popular está associado aos debates sobre uma arte ou identidade nacional e a invenção ou construção de uma brasilidade. Em Tarsila, o popular se manifesta através das paisagens do interior ou do subúrbio, da fazenda ou da favela, povoadas por indígenas ou negros, personagens de lendas e mitos, repletas de animais e plantas reais ou fantásticos. Mas a paleta de Tarsila também é popular. Azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo e verde cantante. Hoje, após bem-sucedidas mostras nos Estados Unidos e na Europa, podemos olhar para Tarsila de outras maneiras. Nesse sentido, os ensaios e comentários sobre suas obras, incluídos na exposição e no catálogo, são elementos fundamentais desse projeto. Não por acaso, a polêmica pintura A Negra recebe atenção especial dos autores e é um trabalho central da mostra. Tarsila Popular não busca esgotar essas discussões, que levam em conta também questões de raça, classe e colonialismo, mas apontar para a necessidade de estudar essa artista tão fundamental em nossa história da arte a partir de novas abordagens. Para mim, um retrato é uma coisa tranquila, séria, definitiva, como um monumento que a gente contempla sem se cansar. Tarsila do Amaral. A pintura de retratos
atravessa os primeiros anos da produção de Tarsila. Essa prática revela seu período de estudo, desde a formação acadêmica até a convivência com os movimentos artísticos de vanguarda. Tarsila retratou diversas vezes a si mesma, bem como o futuro marido Oswald de Andrade e o amigo por toda a vida Mário de Andrade, revelando sua proximidade dos principais personagens do modernismo brasileiro. Neste núcleo foi incluída A Negra, uma das obras mais radicais e polêmicas de Tarsila, que retrata uma ex-escravizada da fazenda da família da artista, aqui justaposta a um autorretrato, Mantoux Rouge, em que se nota a semelhança da posição da mão e do braço direito das duas figuras. Autorretratos eram um meio da maior importância através do qual Tarsila do Amaral explorava e criava sua identidade artística e pessoal ao longo do início de sua carreira. Em fevereiro de 1923, Tarsila chegou a Paris buscando aprender as técnicas necessárias para avançar em sua prática de pintora moderna. Junto com seu parceiro, o escritor modernista Oswald de Andrade, ela se estabeleceu em um apartamento que também fazia as vezes de ateliê na rua Égésie-Mouret, no bairro parisiense de Montmartre. Pintando pouco depois disso, Autorretrato, Mantoux Rouge. Registra a construção feita por Tarsila de sua própria imagem no momento decisivo de sua vida, justo quando estava aprofundando seus estudos de arte moderna e mergulhando por inteiro nos círculos vanguardistas de Paris. Aqui, Tarsila retrata a si mesma vestida para ir a um evento social em Paris. Cabelo curto e penteado para trás, maquiagem feita cuidadosamente e um magnífico casaco vermelho do notável estilista francês Jean Patou. O autorretrato mostra os estágios iniciais do que viria a se tornar o estilo moderno da maturidade da pintora, que fica evidente particularmente na paleta de cores reduzida e nas linhas claras e definidas. A natureza francófila da escolha de cores não passa despercebida a um espectador atento. Os ricos tons de azul e vermelho são carregados em toda a composição e encontram reforço até mesmo no sombreado azul de seus olhos e no batom vermelho vivo. Tanto o estilo quanto a paleta destacam a mensagem da pintura. Tarsila se afirma enquanto mulher cosmopolita, participando integralmente da modernidade parisiense. A Negra é a mais polêmica obra de Tarsila. O retrato da mulher com seio alongado, lábios pronunciados e nariz achatado, contra um fundo abstrato, articula finas estilizações modernistas, geometrizantes e europeias, com perversos estereótipos raciais. Pintada em Paris, a Negra pode ser contextualizada dentro do primitivismo modernista, cujo representante mais célebre é Pablo Picasso, particularmente em sua fase africana, alimentada por encontros visionários e canibalizantes com a arte africana a partir de 1907 no Musée du Trocadéro, o Museu Etnográfico de Paris. Se Picasso cruza um continente, ainda que em Paris, em busca de inspirações primitivistas africanas que engendrariam o cubismo, Tarsila cruza uma linha de cor e de classe, ainda que revisitando seus próprios domínios e lembranças. Ela nasce em 1886, 2 anos antes da abolição da escravidão no Brasil, numa família de fazendeiros cafeicultores que possuía escravos. A Negra, portanto, seria fruto de uma memória de infância. Tanto o espanhol quanto a brasileira, em Paris, operam aos olhos de hoje uma violenta apropriação cultural. A lembrança de Tarsila também apresenta seus problemas. Abre aspas. Eu tenho reminiscências de ter conhecido uma daquelas antigas escravas.
e ela tinha os lábios caídos e os seios enormes. Porque, me contaram depois, naquele tempo as negras amarravam pedra nos seios para ficarem compridos e elas jogarem para trás e amamentarem a criança presa nas costas. Fecha aspas. É difícil crer em tal recordação, e ela é possivelmente fruto de uma mescla conflituosa entre fantasia exotizante de viajantes estrangeiros pelo Brasil ao longo dos séculos e a memória nebulosa da própria artista. A pintura permanece uma obra radical, apontando para a antropofagia, avant la lettre. A negra, afinal, é canibalizada de maneira antropofágica por Tarsila, submetida a uma linguagem pictórica europeia aprendida nos ateliês parisienses 5 anos antes do Abapuru. Abre aspas. Um dos meus quadros que fez muito sucesso quando eu o expus lá na Europa se chama Negra, porque eu tenho reminiscências de ter conhecido uma daquelas antigas escravas, quando eu era menina de 5 ou 6 anos, sabe? Escravas que moravam lá na nossa fazenda, e ela tinha os lábios caídos e os seios enormes, porque, me contaram depois, naquele tempo as negras amarravam pedra nos seios para ficarem compridos e elas jogarem para trás e amamentarem a criança presa nas costas. Num quadro que pintei para o 4º centenário de São Paulo, eu fiz uma procissão com uma negra em último plano e uma igreja barroca. Era uma lembrança daquela negra da minha infância, eu acho. Eu invento tudo na minha pintura, e o que eu vi ou senti, como um belo pôr do sol ou essa negra, eu estilizo. Fecha aspas. Em A Negra, uma mulher negra, nua, está sentada diante de um fundo listrado. O seio direito se encontra caído sobre o braço direito, que descansa desconfortavelmente diante de seu estômago. Atrás dela há uma folha de bananeira estilizada, sugerindo um lugar tropical. A cabeça da mulher é desproporcionalmente pequena em comparação com seu corpo, e os traços faciais, ao passo que a boca é tão volumosa que ultrapassa a extremidade do rosto, invadindo as faixas coloridas do fundo. Junto com o nariz achatado e os olhos angulosos, a boca grande demais enfatiza sua negritude. A negra destaca o domínio que Tarsila tinha das técnicas aprendidas com os pintores cubistas franceses. O plano de fundo construtivista e achatado da composição enfatiza e contrasta com a forma volumosa da mulher negra, realizada com um cuidadoso sombreado em torno das extremidades limpas e arredondadas. Contudo, embora tenha sido feita em Paris e empregue a linguagem visual da vanguarda europeia, a figura central de A Negra vem do Brasil. Tarsila nasceu em 1886, 2 anos antes de a Lei Áurea ter proscrito definitivamente a escravidão no Brasil. Ela cresceu nas plantações de café de sua família, onde mulheres e homens negros livres continuavam trabalhando e vivendo em meio às tensões raciais acentuadas do contexto pós-abolição. Em entrevista de 1972, Tarsila explicou o seio prolongado de A Negra, relembrando um encontro de sua infância com uma mulher outrora escravizada, que, abre aspas, tinha lábios dependurados e seios enormes, porque na época escravas amarravam pedras a seus seios para prolongá-los e jogá-los por sobre o ombro para amamentar crianças amarradas em suas costas. Fecha aspas. Assim, o seio prolongado de A Negra não era apenas produto do interesse modernista de Tarsila em distorcer a figura humana, mas também resultado de sua observação direta da violência registrada nos corpos de mulheres negras que haviam sobrevivido à escravidão. Tarsila do Amaral nasceu em 1886, portanto 2 anos antes da abolição da escravidão, e ela passou a sua infância numa fazenda de café nesse período chamado de pós-abolição ou pós-emancipação.
Um momento que prometeu muita inclusão social, mas entregou muita exclusão social para os homens e mulheres negras. E Tarsila devolve aqui uma tela que hoje nós, num período decolonial e de crítica ao eurocentrismo, uma tela cheia de estereótipos. Tarsila teria dito que se inspirou numa negra, esses são os termos dela, que teria sido escravizada da fazenda e que ela lembrava dessa maneira, com os beiços muito largos, e também contava uma particularidade que não passa de um folclore, de que as escravizadas, para poderem amamentar os seus filhos, tinham que ter um seio muito grande, muito farto, para que jogassem nas costas e que dariam de mamar a seus filhos. Todos esses elementos fazem dessa tela uma tela que hoje em dia causa muita polêmica e muito estranhamento. Veja como ela devolve aqui uma tela que tem elementos concretistas ao fundo, como o branco, o azul, o marrom e o verde. Mas ela tenta traduzir o primitivismo, que era uma voga na França, para essa figura que acaba ficando muito caricata. Uma cabeça muito pequena, contraposta ao nariz alargado, os beiços muito grandes e, sobretudo, esse seio descomunal. A gente não vê aonde ele termina com esses braços imensos, essa perna imensa. Pensá-lo nos dias de hoje, essa é uma tela quase agressiva. Esses aspectos ficam ainda mais evidentes se nós compararmos a tela A Negra de 1923 com o autorretrato de Tarsila, também de 1923. Vocês vão notar que as imagens são muito distintas. Aqui está Tarsila com o cabelo curtinho à moda, com a maquiagem muito bem feita, um casaco vermelho magnífico do estilista francês Patou, ou seja, ela está vestida como vanguarda parisiense. Não por coincidência, ela morava nesse momento junto com Oswald de Andrade, em Paris, e convivia com esse ambiente artístico e francês. As cores também são bastante reveladoras, o azul e o vermelho numa referência às cores da bandeira francesa, e comparem essa mão com a mão que vimos anteriormente. Se a mão que vimos anteriormente na negra é uma mão de trabalho, de trabalhadora, aqui temos uma mão delicada, uma mão fina, de uma pessoa das elites e que convive com as elites europeias. Autorretrato com vestido laranja e autorretrato com lenço vermelho são alguns dos primeiros autorretratos pintados por Tarsila, provavelmente em Paris. No primeiro, o semblante irrompe mais alegre do que no segundo, mas em ambos Tarsila se representa quase que na mesma posição, de modo descontraído e fitando o espectador. O tratamento formal das figuras é mais convencional e há elementos do impressionismo, que influenciou o artista nos anos iniciais de sua formação, bem como se nota em Estudo, no Figura dos Quadris para Cima, de 1922. Nas duas obras, os vestidos se parecem com hobbies e fazem parte de um vestuário de elite, tal qual o penteado do coque alto, muito semelhante ao exibido pela mãe de Tarsila em fotos e por outras mulheres de classe alta da época. Aparece também o batom vermelho, típico de seus autorretratos, porém em matizes mais atenuados, e os olhos sombreados. Em cada tela, Tarsila combinou as cores de diferentes maneiras, na figura, na vestimenta e no fundo. Por isso, os tons parecem se misturar, sendo possível confundir pequenas áreas da figura com cores do fundo e vice-versa. Comparando esses dois autorretratos com aqueles produzidos poucos anos depois, Autorretrato I e Autorretrato Montou Rouge, nota-se a mudança na forma como Tarsila se representou. O vestido dos primeiros autorretratos é mais singelo do que em Montou Rouge, assim como a posição de lado, mais clássica, se contrapõe à figura altiva e de frente da tela de 1923. Isso se deve às mudanças pelas quais Tarsila passou nesse período. Enquanto nos primeiros autorretratos as figuras são mais simples e interioranas, ligadas ao período de aprendizagem artística de Tarsila,
Nos últimos, a artista se retrata como uma figura cosmopolita, em um período maduro de sua pintura, marcado por uma linguagem plástica moderna. Exposto pela primeira vez no Brasil há 90 anos, em 1929, na cidade do Rio de Janeiro, Autorretrato I de 1924 foi apresentado em Paris sob o título Portrait de l'artiste, Retrato de Artista, em 1926. Desses mesmos anos datam outras duas versões da pintura, respectivamente Autorretrato III, Desenho sobre papel, e Autorretrato II, Óleo sobre tela. Há ainda uma releitura feita por Pagou, sem data, e uma gravura autorizada de 1971 que conservam seus traços principais. O cabelo emoldurando seu rosto ovalado, os lábios pintados de vermelho e as joias douradas adornando a sua figura lembram a Tarsila moderna do autorretrato com lenço vermelho, Autorretrato com vestido laranja, de 1921, e Autorretrato Montour Rouge, de 1923. Neles, Tarsila parece ter eternizado a imagem que pretendia fazer de si enquanto retrato da artista mulher. Abre aspas. Para mim, um retrato é uma coisa tranquila, séria, definitiva, como um monumento que a gente contempla sem se cansar. Fecha aspas. Escreveu em uma crônica publicada no Diário de São Paulo em 1977. Mas Tarsila viveu até o ano de 1973 e, como outros temas recorrentes em sua obra, a fase sintética sobrevive em outras imagens. Aparece antes em A Negra, de 1923, e retorna em Operários, de 1933, 10 anos depois. São pinturas que mostram outras identidades sob uma espécie de máscara, a da Tarsila colonial. As obras Retrato de Mário de Andrade e Retrato de Oswald de Andrade, poetas, escritores e figuras máximas do modernismo brasileiro, são cronologicamente próximas, criadas logo depois da Semana de Arte Moderna, que havia sido realizada em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Mário, apresentado por Anita Malfatti, e Oswald, ambos amigos recentes da artista, que os conheceu nos meses seguintes à semana, são aqui representados de maneira fauve, com base em um colorido intenso e pinceladas rápidas, tons de azul e verde, predominando e construindo a estrutura que sustenta as figuras. Há outras semelhanças entre os retratos, como o recurso de contrastar a luz nos rostos e colarinhos com as áreas em torno, marcadas por nuances de azuis, verdes e roxos. A despeito de sua proximidade com os retratados, a artista empresta certo distanciamento a eles, reforçando a elegância de suas posturas, especialmente em Mário de Andrade. No retrato de Oswald de Andrade, como assinala Sérgio Miceli, há certos esquemas de cubistização, tentativas iniciais de pintar a maneira cubista. A figura de Oswald, de paletó, com lapelas largas, colarinho branco engomado e gravata, é apreendida de frente, a cabeça em ligeira torção para a esquerda, os cabelos em topete alto, arranjo tão forçado que parece um aplique postiço, o fundo em zonas azuladas de luz e sombra revezadas, o rosto em modelado cortante de espátula, armando o semblante compenetrado, os lábios fechados com um pingo de contentamento, o nariz personalíssimo, os olhos inteligentes e perceptivos. Os retratos de Mário e Oswald são os primeiros que Tarsila fez dos escritores, seguidos por outros durante a década de 1920. De Mário, tornou-se muito próxima, amizade que durou até a morte dele, em 1945, e se traduziu em conhecida troca de cartas,
com Oswald, se casaria em 1926. Cara, tem cara na sua cara, tem cara na sua cara, tem cara na sua cara. Cara, tem cara na sua cara, tem cara na sua cara, tem cara na sua cara. Ou entra na dele como ele, ou ele usa a sua cara. Ou desvia o zelo do espelho, ele fica cara a cara, tem cara na sua cara.